Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de alguns tópicos de mecânica dos fluidos dentro da disciplina de fenômenos de transporte. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo elementar da dinâmica dos fluidos. Hoje nosso objetivo é conhecer as várias formas de classificar o escoamento, porque através dessas classificações a gente tem como entender depois como o estudo da dinâmica dos fluidos ele é aplicado apenas em alguns casos específicos quando a gente está tratando de um estudo elementar. Em outras palavras, quando a gente aplicar as equações da segunda lei de Newton para descobrir o comportamento dos fluidos, a gente vai perceber que isso vai ser aplicado para um caso muito particular dentro desses vários tipos de escoamento que a gente vai estudar hoje. Assim, a gente vai entender as limitações que essa teoria elementar da dinâmica dos fluidos carrega, segundo a classificação dos tipos de escoamento. Então, vamos começar. A gente vai trazer aqui hoje para vocês pelo menos 7 possíveis maneiras de se classificar um escoamento. Então, começando aqui pela variação temporal, a gente pode ter dois tipos de escoamento: um escoamento em regime permanente ou um escoamento em regime transiente. E o que é que isso quer dizer? Quando a gente tem um regime permanente, significa que as propriedades não vão variar com relação ao tempo, seja massa específica, seja velocidade. Já no regime transiente, não. No regime transiente a gente vai ter variação das propriedades com respeito ao tempo. É como se, de maneira mais intuitiva, é como se o regime permanente fosse quando um exemplo de regime permanente é quando você tem, por exemplo, uma torneira ligada, depois que você já abriu toda a válvula e deixou o escoamento estabelecido, então você vai perceber que ela tem um jato contínuo onde não há variação. Seria o regime permanente. Já o regime transiente é justamente o escoamento no tempo que leva para você abrir a torneira até ela atingir esse escoamento pleno. A gente percebe que o jato de água começa a laminar, depois vai ficando um jato com uma vazão maior, então a gente percebe uma variação na vazão, variação na velocidade do escoamento. Tudo isso então diz respeito à variação das propriedades ao longo do tempo. Então essa seria a nossa primeira maneira de classificar um escoamento. Segundo aqui, variação espacial. A gente pode ter um escoamento do tipo uniforme e um escoamento do tipo não uniforme. Qual a diferença entre os dois? No escoamento uniforme, agora a gente está analisando variação espacial. Então, quando a gente tem, por exemplo, um fluido escoando em um encanamento, em uma tubulação, a gente vai perceber que ao longo das dimensões desse tubo a velocidade vai ser praticamente a mesma. Quando a gente tem agora um escoamento não uniforme, que a gente vai observar em vertedouros, a gente vai observar quando, por exemplo, a gente abre a torneira da pia do banheiro, a gente percebe que se forma um vórtice até a água ser escoada ao ralo da pia. Então a gente está percebendo que ali, naquele vórtice, enquanto as partículas de fluido mais afastadas, elas a princípio vão ter uma velocidade, quando a gente observa as partículas aqui já próximo ao ralo, a gente vai perceber que elas estarão com uma outra velocidade. Então você está tendo variação espacial nas propriedades do fluido. Uma terceira classificação que a gente discutiu um pouco na última aula é quando a gente tem um escoamento viscoso ou não viscoso. E
Lembrem-se quando a gente estudou sobre viscosidade que o fluido só se movimenta se tiver viscosidade. A viscosidade é como as rodas de um carro. Ao mesmo tempo em que as rodas permitem que o carro se movimente, dependendo da calibração da roda, eu vou ter menos ou mais resistência ao movimento. A roda permite, mas também resiste ao movimento. Então, da mesma maneira, quando a gente tem um fluido viscoso, um escoamento viscoso ou não viscoso, a gente está querendo dizer que na situação de um escoamento viscoso, a propriedade da viscosidade vai ser relevante. Vai ser relevante estudar o efeito das tensões tangenciais. Já no escoamento não viscoso, a gente pode desconsiderar o efeito das tensões tangenciais. Se a gente pegar, por exemplo, aqui um escoamento de uma espuma, o que a gente vai perceber? Embora aqui a gente tenha um fluido, a gente percebe que eu vou precisar aplicar uma tensão tangencial. Vou precisar aplicar uma tensão tangencial maior do que, por exemplo, se a gente despejasse aqui um copo de água, com certeza o escoamento seria de imediato. Já quando a gente tem uma espuma, é preciso ainda aplicar uma tensão tangencial para que esse escoamento possa acontecer. Então, dessa maneira se classificam escoamentos em viscosos ou não viscosos, se a tensão tangencial vai ser uma propriedade ou um efeito importante ou não no escoamento. Uma outra maneira de classificar é com respeito às partículas do fluido, se a gente está considerando que elas apenas deslizam ou que elas deslizam e também rotacionam. Se a gente tiver um escoamento rotacional, significa que a gente está considerando que as partículas do fluido deslizam e também rotacionam. Já quando a gente considera um escoamento irrotacional, a gente está considerando que as partículas do fluido apenas deslizam. É claro, minha gente, que quanto mais coisas a gente considerar no escoamento, mais isso vai se refletir lá na matemática do problema. Então, na maior parte dos problemas, a gente trata os escoamentos como irrotacionais, considera apenas velocidade linear, não consideramos velocidade angular. Quinta classificação diz respeito ao comportamento da trajetória. Agora aqui eu preciso da atenção de vocês, porque aqui é onde a gente vai fazer o exercício da aula de hoje. No que diz respeito ao comportamento da trajetória, a gente pode ter dois tipos de escoamento: escoamento laminar, escoamento turbulento. De maneira intuitiva, escoamento laminar, quando as trajetórias são paralelas umas em relação às outras. Escoamento turbulento, a gente não observa esse paralelismo, a gente vai observar vórtices sendo formados ao longo do escoamento. Considere isso daqui, por exemplo, um escoamento de uma torneira, uma válvula meio aberta. A gente vai perceber que sai aquela lâmina de água. À medida que a gente vai aumentando a vazão, a gente percebe que o escoamento vai perdendo sua regularidade. Temos então um escoamento turbulento. Um dos grandes nomes do estudo da mecânica dos fluidos, que foi justamente o Reynolds, ele estabeleceu uma relação para escoamento em tubos. Ele estabeleceu uma relação entre massa específica, diâmetro do tubo, velocidade de escoamento e viscosidade para dizer se um escoamento é laminar ou turbulento. E ele chamou essa relação de número de Reynolds. Através do número de Reynolds é que a gente tem condições de saber se um escoamento é laminar ou turbulento. Esses limites vão variar de bibliografia para bibliografia, mas no geral a gente tem que menor ou igual a 2000, eu vou ter um número de Reynolds menor ou igual a 2000. É um escoamento laminar. Entre 2000 e 4000, um Reynolds de transição. E
para números de Reynolds acima de 4.000, vou ter um escoamento turbulento. Então, além dessas classificações é que ficou faltando para a gente ver hoje, a gente tem algo que a gente discutiu ainda quando estava falando sobre estática dos fluidos. A gente pode ter um escoamento compressível quando a massa específica não é constante e um escoamento incompressível quando a massa específica é constante. E finalmente, uma sétima classificação diz respeito aos tipos de fronteira sólida. Quando a gente tem o escoamento externo, significa que o fluido está escoando externamente a uma superfície sólida. Ele tem uma única superfície sólida como fronteira do escoamento. Já no escoamento interno, a gente tem um escoamento limitado por fronteiras sólidas. Essas 7 maneiras de classificação é que vão lá na frente dizer se a gente pode ou não aplicar a segunda lei de Newton para estudar se a gente pode aplicar a segunda lei de Newton em uma partícula fluida para estudar um escoamento, ou a gente vai precisar de uma matemática mais robusta para estudo do escoamento, ok? Então agora vamos dar uma pausa para que a gente possa se preparar para fazer o exercício 1.4 lá do Munson, que é a bibliografia básica da disciplina. Até mais, pessoal!